Estamos de volta! Vem cá, vem cá, convidado, vem cá, meu convidado. Aí, ó. Aí, agora vai, meus amigos, agora vai. Agora me contem aqui como é que tá o áudio, se melhorou o áudio ou não. O Alexandre já vai entrar aí. Sim. Essa live vai sair. Esse podcast, live não, né? Que nós já subimos de nível já. Agora a gente faz podcast. Vai sair, vai sair, vai sair. Meu brother tá entrando aí. E ó, você que tá aí, segura aí, porque o tema tá bomba, viu? Nós vamos falar, você que está começando na profissão, você que já roda na profissão, mas sempre na hora que chega nesse assunto de financiamento, você dá uma travadinha, fica tranquilão, arruma um lugar aí confortável para você sentar, um lugar bacana, que sem interrupções, sem ninguém perto aí para te atrapalhar, e nós vamos falar de muita coisa boa. Eu vou dar só um spoiler aqui das coisas que eu vou perguntar para o nosso amigo Alexandre Matos, sabe tudo de financiamento. Deixa eu só dar mais uma chamadinha nele aqui de novo. Ó, o homem chegou, o homem chegou, o homem chegou. Ó, aí, ó. Oi? Moleque! Oh! Garoto! Não desistimos nunca! Não vamos desistir nunca! Meu filho, Um guerreiro nunca foge à luta! Jamais, meu irmão. Sabe qual que é o nosso ditado? A gente vai fazer dar certo. Nós vamos fazer dar Claro! certo. Não tem conversa com a gente, meu brother. É isso aí. Se não tá dando certo, nós vamos fazer dar certo. Nós vamos fazer de novo, até virar. Firme! Bom. Obrigado, Bora! irmão. Quero começar te agradecendo pela sua disponibilidade. Eu sei que você é um cara super, como diz nós mineiros, né? Super agarrado, super agarrado. Fica aí cheio de coisas. Você lida. Eu tenho para mim que você lida com uma parte do processo que é a mais burocrática, que é a mais difícil. Assim, é claro que todas as etapas são difíceis, mas essa etapa de financiamento, de escrituração e tudo mais, é uma etapa danada para danar. Tem que ter sangue frio, tem que ser flexível, tem que ser uma pessoa melhor, né, Alexandre? Eu acho que para lidar com isso, eu acho que com corretagem no geral, especial com essa parte de financiamento, a gente tem que ser uma pessoa melhor a cada dia. Então, eu quero te agradecer demais e já quero te emendar aqui já. Claro que você se apresenta, mas já quero te pedir para você contar um pouquinho da sua história, como é que você chegou nessa área. Conta um pouquinho para nós. Seja bem-vindo. Bacana, Lacerda, eu te agradeço aí e parabenizo pelo esse projeto que você está aí, o Sextou com Lacerda. Meio-dia é dia de aprender, não é isso? Meio-dia na sexta-feira é dia de Enquanto toma aprender. cerveja aí, enquanto uns vai para o final de semana, nós vamos aprender para vender mais. É isso aí. Então, nós temos que aprender. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui nessa segunda live sua, né? A segunda que você está fazendo. Uma honra estar aqui. E o que você falou realmente, a gente tem que ser guerreiro e a gente tem que aprender um pouquinho a cada dia, porque a situação ela é complexa, né? Não só a minha área, mas como a nossa área. Porque a minha área, a área da escritura, é uma área que faz parte da área do corretor de imóveis também, né? Uma complementar à outra. Então, muito obrigado aqui pelo convite. E vamos lá, né? A minha história é o seguinte, eu vivenciei a minha vida toda na área imobiliária. Meu primeiro emprego foi numa imobiliária, né? E até hoje, na área imobiliária, nunca saí dessa área. Então, eu respiro isso, né? Isso que a gente vive no dia a dia. Me formei como administrador de empresa, fiz o curso de TTI, né? Que é o TEC Transações Imobiliárias, que todos vocês fizeram. Não atuei diretamente na venda, mas fiz o curso de TTI para ter um pouquinho de conhecimento maior, né? Um pouco mais de conhecimento. Não, cheguei a não registrar o Cresce. Enfim, depois que eu saí
de uma imobiliária, eu montei minha empresa para poder prestar esse tipo de assessoria, né? Sempre gostei, me apaixonei pela área. E essa parte burocrática, eu gosto muito dessa burocracia. Eu sou um cara bem dinâmico e desembolado. Eu me considero dessa forma. Então, eu quis trazer a burocracia para mim, para eu desburocratizar um pouquinho, né? Porque se eu for burocrático, a coisa não anda. Então, eu tenho que fazer fluir. E é essa um pouquinho da minha história aí. Muito legal, meu irmão, muito legal. Eu ia até te perguntar aqui por que que você decidiu entrar nessa área, mas você já está há muito tempo, né? E por que, aí eu vou mudar um pouquinho minha pergunta aqui, Alexandre. Por que que você permanece nessa área depois de tanto tempo? Cara, assim, a gente respira isso, né? Igual eu falei, nasci dentro de uma imobiliária, imóvel é uma paixão, e eu acho que é uma área muito promissora, sempre foi. Imóvel nunca vai sair de moda, né? É um produto de primeira necessidade, então todo mundo precisa morar. Nunca vai sair de moda. A gente pode ter altos e baixos de mercado, de ações, mudança de governo, aquela coisa toda, mas a área imobiliária nunca vai parar. Pode dar uma desaquecida? Pode. Nunca vi diminuir, sempre estabilizar e ir para cima. Para baixo nunca. Então, muito promissora. E o ticket médio é alto, né? Então, a comissão para o corretor é uma comissão maior do que, por exemplo, um vendedor de sapato, né? Então, quem escolheu essa área está muito bem escolhida. E é por isso que eu estou nela até hoje. Muito bom, meu irmão. Você foi na veia, assim, de um dos motivos de eu ter entrado no mercado imobiliário também foi querer. Eu sou vendedor desde os 14 anos de idade, mas eu sempre quis, assim, depois de um tempo, eu quis vender uma coisa mais relevante para a vida das pessoas, né? Uma coisa que fosse de mais alto valor. E caiu no meu colo, né? Essa coisa de ser um corretor. Então, para mim, é uma grande honra, né? Estar nessa área também. Então, compartilho com você dessa mesma ideia. Muito bom. Legal, legal. Oi, meu amigo. Pois não, ia falar uma coisa? Não, não, é isso mesmo. É aquela coisa. Produto de primeira necessidade é morar. Dos produtos que eu conheço de primeira necessidade é o que mais tem um ticket maior. Então, a capacidade financeira é maior também. Foi, assim, sem palavras nessa área. Eu apaixonei. É o produto mais caro que um CPF pode comprar ou vender no final das É contas, isso né? aí. Então, estamos no lugar certo. Uai, meu amigo Alexandre, já entrando no nosso tema de hoje aqui, então. A gente vai falar de financiamento, mas que diabos que é financiamento imobiliário? O que é um financiamento imobiliário? Ou um Ó, financiamento habitacional também, né? habitacional, é isso aí. O financiamento imobiliário nada mais, nada menos do que um empréstimo que a instituição financeira vai fazer para a pessoa, né? Quem está querendo comprar esse imóvel, para poder dar condições dela realizar o grande sonho que é a moradia, principalmente, né? Então, a pessoa ali não tem o recurso todo para comprar um imóvel à vista, ela se recorre a uma instituição financeira para obter o crédito específico para a aquisição de imóvel. Legal. E, Alexandre, uma pergunta aqui, eu não sei nem se você vai talvez ter esse número aí, mas se a gente for pensar no universo de 100% dos negócios imobiliários que são feitos no Brasil hoje, você tem ideia mais ou menos quantos utilizam, tem financiamento no processo? Lacerda, eu não sei de estatísticas assim de mercado como um todo. A gente tem um pouquinho da estatística dentro da nossa empresa, sabe? Então a gente vê aí que a parte de financiamento, estatisticamente dentro da escriturária aí, em torno de uns 70%. Legal, legal. Top. Representa muito, então, né? Representa muito. É até uma boa estatística para a gente poder até buscar nos cartórios de registro de imóveis, né? Porque lá é a fonte mesmo para a gente poder saber essa estatística. Mas não deve fugir muito disso, não. 70% dos imóveis aí são vindos de financiamento. Eu acredito muito também que isso, é claro que a gente pode tirar sempre uma média de nacional, estadual, da cidade, mas eu acredito também que tem uma variação de região também. Determinadas regiões, elas dependem muito do financiamento. Eu acredito que até imóveis econômicos, imóveis mais populares, eles têm uma porcentagem que deve ser aí acima de 80%,
quase liberando ali os 90%. Imóveis, às vezes, dependendo da região, isso inverte, né? Mas é sem dúvida um Ah, negócio que tem muita relevância. Tem muita relevância. eu já percebi isso também. Isso é uma percepção clara para nós, de que quanto menor a faixa do imóvel ali, quanto mais popular, essa estatística de financiamento aumenta, né? Então, a gente pega aí classe A, AA, realmente o pessoal compra mais à vista mesmo, né? Legal. Me conta uma coisa aqui, Alexandre, dentro da sua ótica, dentro da sua visão, por que você acha que o corretor de imóveis ele tem que entender de financiamento? Porque isso às vezes é um meio que um tabu, assim, eu vejo, e aí é claro que cada equipe, cada empresa, cada corretor tem um jeito ali de trabalhar, mas tem muita gente que é aquela coisa assim, você quer financiar? Peraí que eu vou passar para o meu gerente, peraí que eu vou passar para o correspondente, eu vou lá passar para o especialista ali e tal. Por que que o corretor é importante ele entender sobre, não precisa talvez ele saber profundamente, saber de todos os detalhes, mas por que que é importante o corretor ele saber falar de financiamento, saber das coisas básicas, pelo menos, do financiamento? Legal, legal. Eu acho que é o seguinte, a área imobiliária, o corretor, ele tem que ter um conhecimento muito amplo, né? Ele tem que conhecer aí, pelos seus treinamentos, do imóvel, conhecer previamente, conhecer a região, né? Enfim, conhecer um pouco de documentação, que foi o que vocês falaram na semana passada. É uma área bem complexa, né? E conhecer um pouquinho também de financiamento. Por quê? Por que conhecer de financiamento? É uma pergunta que o cliente vai fazer para ele na rua, né? O cliente que está com ele ali dentro do carro, dentro do apartamento, visitando, vai ter dúvidas sobre o financiamento. Por quê? O financiamento engloba o contexto, né, da transação. Então, ele precisa saber ali um pouquinho sobre taxa, sobre como funciona, como que é a operação desse financiamento, para esclarecer para esse cliente, passando assim um conhecimento maior, uma credibilidade maior, uma firmeza maior, né? Então esse cliente aí ele vai estar um pouco mais à vontade com o corretor no atendimento, o corretor tendo ali todas as respostas ali praticamente na ponta da língua. Isso é muito bacana, é conhecimento. Verdade. E eu acredito muito também, Alexandre, nessa coisa desse conhecimento, do corretor ele ter esse conhecimento, porque a venda ela é emocional, né? Os negócios eles são emocionais. Então, se você está dentro do imóvel com o cliente ele gostou do apartamento, da casa, do que for, e ele está emocionado, a família está toda ali encantada com o imóvel. E aí você deixa passar essa oportunidade, muitas vezes até construir uma condição de compra com ele, ou de saber esclarecer ali pelo menos os pontos básicos do financiamento. Muitas vezes você perde esse ponto emocional do cliente, né? Vamos imaginar um cenário, você está dentro da casa lá com o cliente, gostou, a família está apaixonada e tal, aí ele fala, preciso aprovar o crédito. E você não sabe de nada, falar nada sobre financiamento, não sabe dessas coisas que eu vou perguntar aqui para o Alexandre hoje, que são coisas básicas. E você fala assim, meu gerente vai te ligar, você perde aquele time, né? O cliente, muitas vezes, ele vai embora, ele vai para casa, ele pensa, ele conversa com ele vê uma notícia ruim no jornal, e aí ele acaba esmurecendo, sendo que, às vezes, dentro do imóvel, você tinha essa oportunidade de aproveitar o emocional dele, construir, avançar um pouco mais nessa etapa que já é entrando na etapa aí de negociação, de conversa de valores. Então, eu concordo muito com você, o Exatamente. corretor tem que saber. Eu acho que gera credibilidade, né? O corretor, tendo esse conhecimento, ele passa credibilidade para o cliente, é a autoridade, então o cliente começa a confiar mais nesse corretor. Porque aquela história, eu vou ver e te falo, não tem esse conhecimento, isso é a área do meu gerente, enfim, deixa o cliente um pouco aí, imagino, meio na dúvida, será que esse corretor é um bom corretor? Será que eu estou sendo atendido por um bom profissional? Então, a busca do conhecimento, ela é muito importante para a realização e o sucesso de uma venda. Verdade. Verdade, meu amigo, muito bom. Então vamos entrar aqui já. A gente falou um pouquinho da importância, porque o corretor deve saber. Aí eu quero entrar aqui um pouco já mais em coisas práticas, assim, sabe? Dúvidas práticas, questões práticas que acontecem no dia a dia do corretor.
Primeira pergunta aqui seria o seguinte: quais as principais condições o cliente precisa ter para que o seu financiamento seja aprovado? Então, repetindo, quais que são as principais condições que o cliente precisa ter para conseguir passar o seu financiamento ali, ele conseguir ter o crédito? Legal. Esse é um primeiro passo, né? Ter condição de financiar. Então, a primeira coisa, o cliente tem que ser maior de idade e capaz, né? Ou então emancipado. Então, menores de idade não têm condições de financiar. Não é premissa básica, né? Ter o nome limpo no SPC e Serasa, Receita Federal, né? A pessoa ali que tem restrições no nome já não tem condições de continuar pleiteando o crédito, né? Histórico de inadimplência, também, históricos de 5 anos atrás, a pessoa paga cartão de crédito atrasado, tem históricos de inadimplência com os compromissos, né? E isso vai impactar o score e, consequentemente, também impacta nesse financiamento, né? Nessa aquisição do financiamento. Outro detalhe, tem que ter uma renda comprovada compatível com o crédito que ele está pedindo, né? Não adianta, eu quero financiar R$1 milhão, mas o rapaz recebe um salário mínimo. É incompatível. Então tem que ter uma renda aí compatível com o crédito que ele está querendo, tá? Um outro detalhe também, que é uma regra, vamos dizer, básica, é claro que tem algumas exceções, esse cliente tem que ter pelo menos 20% de recursos próprios ou FGTS para poder pagar o imóvel. Uma vez que a regra básica, vamos dizer assim, tirando as exceções, o banco financia no máximo 80% do valor do imóvel. Então, essas são as primeiras regrinhas para a gente poder passar na primeira peneira ali, né? Vamos imaginar, o financiamento tem várias peneiras. Então, essa já seria a primeira peneira aí. Legal. Então, ele tem coisas básicas, ele tem que ser maior. Emancipado pode também, então. Emancipado tem 16 pode. anos, emancipado pode. Sim, pode. Claro, aí vai entrar na segunda questão. Tem renda, né? Consegue comprovar a renda? Se conseguir, então vamos seguindo em frente. Legal. A pessoa ela tem que ser capaz, tem que ter ali autonomia sobre a vida dela, vamos falar assim, né? Pelo menos, né? Muito bom. O banco vai fazer essa análise de crédito com bastante critério, uma vez que ele está emprestando uma quantia significativa, né? Então, o banco vai analisar todas essas condições para ter segurança de que esse cliente não vai deixar o banco na mão, né? O banco não quer tomar imóvel para poder ir para o leilão, isso é prejuízo para o banco. O banco quer que realmente todo mundo esteja adimplente para o negócio seguir em frente e ser um negócio bacana. Show de bola. E, Alexandre, me conta aqui, quais que são os documentos que precisa para conseguir aprovar o financiamento? Bom, documentos básicos como identidade, CPF, comprovante de endereço, comprovante de estado civil. Se a pessoa for casado, precisa do documento do cônjuge também. Mesmo que o cônjuge não venha a participar da composição de renda, mesmo assim ainda precisa do documento desse cônjuge. E documentação da comprovação da renda, né? Se a pessoa for assalariado, se for pensionista, aposentado, também servidor público, contra-cheques, os 3 últimos contra-cheques para análise da renda, né? E no caso de empresários, me chamaram aqui, desculpa. Então, no caso de empresários, de autônomos, a declaração do imposto de renda com os 3 últimos extratos bancários de pessoa física. Então, através dessa documentação, principalmente comprobatória de renda, é que a gente vai solicitar a análise do crédito. Eu quero só... Desculpa. Quero só fazer um parênteses aqui. Foi não. Vai lá. Só fazer um parênteses aqui, principalmente porque é um detalhe que é um ponto de atenção com relação ao crédito do empresário, né? O empresário aí, a gente vê desde MEI até SA, né, das empresas.
Então, a gente tem um gargalo com quem é MEI, né? Que se confunde a renda do MEI da pessoa jurídica, que a pessoa jurídica é a empresa desse MEI, e a pessoa física. Com certa frequência a gente se depara aí com MEI não fazendo declaração de imposto de renda e aí querendo análise do crédito. O banco, ele analisa o crédito da pessoa física e não da jurídica. Então, aí a necessidade de fazer uma declaração de imposto de renda bem certinho. Se a pessoa declara isenta, ela consegue aprovar? Veja bem, declaração de isento fica mais difícil. Por quê? Vamos imaginar, a declaração de isento, o banco vai pressupor que ele recebe ali no máximo R$ 2.400 mês, né? O que a gente consegue aprovar de crédito com R$ 2.400? Quase nada. Então aí a gente já começa a ficar mais restrito nessa situação. Entendi. Show de bola. Então não quer dizer que não aprova porque não tem a declaração. É porque já entende-se que se ele não declara, ele tem uma renda até 2.500. E uma pessoa que tem uma renda muito boa, mas não declarada, como é que faz? Pois é um caso, vai começando a dificultar, né? Então a pessoa tem uma renda muito boa, não declara. A gente, claro, vai pegar aí os 3 últimos extratos, fazer uma média e mandar para o banco para poder ver se o banco realmente vai analisar esse histórico dele e vai validar. Em alguns casos, sim. O banco vai levar em consideração o histórico, né? O famoso score. Se tiver um score bacana, pode ser que sim, o banco aprove. Agora, isso vai depender de cada banco. Tem banco que analisa essa forma, tem banco que não. Entendi. Tem banco que se não tiver a declaração de imposto, já era. Já bloqueia na hora já. Já era. Não tem declaração de imposto, não adianta mandar contra-cheque, não, desculpa, o extrato, que não adianta, não analisa. Isso vai depender. Porque cada banco tem as suas regras, né? Nenhum é igual ao outro, então vai depender de caso a caso. Entendi. Isso é igual irmão, né? Assim, tudo saiu da mesma barriga, mas cada um é de um jeito, né? Cada um tem o seu diferencial competitivo, né? Tem um que tem uma facilidade aqui, o outro é mais difícil de um lado. Enfim, cada um tem a sua situação aí. Legal. E me conta um negócio, meu caro Alexandre, se você puder resumir, assim, mais ou menos, as etapas do financiamento, até para o corretor, vamos para a gente poder ser prático aqui, para o corretor que está nos ouvindo, ele poder já colocar isso em uso agora à tarde. Se o cliente perguntar para ele como é que funciona o passo a passo do processo de financiamento, se o corretor tiver que explicar esse passo a passo, essas etapas ali, de forma resumida, como é que você nos orientaria? Legal, bem simples. Primeira coisa, é claro que o corretor identificar essa condição do cliente, né? Tá na rua, identificou que o cliente precisa de financiamento? Ótimo. Então, primeiro passo, aprovação do crédito. Pegar todas essas informações de documento para poder mandar para aprovação, né? Eu gosto de falar que essa aprovação, ela caminha em paralelo com a amostragem do imóvel. Enquanto o imóvel está sendo visitado, né, eles estão visitando os imóveis, esse crédito nos bastidores, ele está em análise, até para o corretor ser eficiente, né? Imagina, o cliente, no caso aí que você falou, não declara imposto de renda. Ele muito provavelmente pode acontecer de não ser aprovado. Então, quer dizer, a coisa ficou inviável. Então, em paralelo, as duas coisas. E mostrar o imóvel e a aprovação do crédito. Depois do crédito aprovado, claro, vem a parte comercial, que é o fechamento do negócio, assinatura do contrato de compra e venda, né, da promessa de compra e venda. Feito a promessa de compra e venda, aí a gente entra na parte de vistoria da engenharia, né? Abre-se uma demanda para a engenharia do banco vistoriar o imóvel, para ver se, primeiro, o imóvel existe, se está no valor de mercado que está sendo falado, né? Para não ter fraude, né? Então, um imóvel lá de R$500 mil, será que esse imóvel realmente está na faixa dos 500? Para não haver fraude? Eles estão falando que esse imóvel vale menos ou mais, enfim.
ver condições também do imóvel de construção, ver se está dentro dos parâmetros construtivos, para poder o banco ter uma segurança de que esse imóvel pode ser dado como garantia da dívida. Tá? Depois dessa parte vencida da engenharia, entra a parte jurídica, que é onde o banco ele vai identificar se realmente o cliente tem condição, se o vendedor também tem condições, toda a parte para a elaboração do contrato como um todo. Tá? Esse contrato saindo, a gente faz o ITBI, que é o cálculo do imposto da prefeitura, para o cliente comprador fazer o pagamento do ITBI. Assina-se o contrato de financiamento. Este contrato vai para o cartório para ser registrado. Né? Depois de registrado esse contrato no cartório de registro de imóveis, ele volta para o banco e aí o banco vai fazer o crédito na conta do vendedor. Tá? Fazendo o crédito na conta do vendedor, encerra-se o processo. Aí tá então, todo mundo feliz, né? Essa hora é boa demais, né? Dinheiro cai na conta, tá registrado, todo mundo feliz e vai pro próximo ciclo, né? Muito bom. Se a gente puder resumir aqui, então, Alexandre, seria o quê? Uma linha do tempo, assim. Eu aprovo o cliente, aí depois aí é claro, nesse meio tem a assinatura do contrato de compra e venda, né? Aprova o cliente comercial, né? A parte comercial. Justo, aí ele vai pro engenheiro, aí a terceira etapa, aprovou, assinou compra e venda, foi para engenharia, aí depois foi para o jurídico do banco, aprovar, é isso? Engenharia, lembrando que é para ver se o imóvel existe, se está em condições, se vale aquilo mesmo e tal, e tal, e tal. Depois eu vou para a fase da análise jurídica do banco, e só conta um mistério para nós aqui, Alexandre. Essa danada dessa análise jurídica, que porcaria que é essa aí? O que eles avaliam nessa hora? Já não aprovou o crédito lá atrás? Sim. São duas coisas diferentes. Muita gente... Boa pergunta essa. Muita gente faz essa pergunta. A aprovação do crédito do comprador é para ver se ele tem a capacidade financeira de arcar com aquele compromisso. Tá? A análise jurídica é a análise documental. É onde que vai analisar a matrícula do imóvel, se ele realmente está... A documentação está bem de saúde, vamos dizer assim, né? Tirar matrícula com certidão de ônus e ações, verificar na prefeitura se não há débitos, né? O próprio comprador também, se desde quando ele aprovou até a assinatura do contrato, se ele não assumiu algum compromisso financeiro que venha impactar, isso pode acontecer, tá? E vai analisar também a documentação do vendedor, tá? Então, tudo para montar a minuta do contrato. Então, são duas coisas separadas. A aprovação é a capacidade financeira de pagar e a análise jurídica é a montagem mesmo do próprio instrumento. E é bom a gente saber disso, né? Até mesmo para os corretores que estão nos vendo aí já sabem disso, mas os clientes também que estejam nos vendo aí também, que pretende comprar ou vender, é nessa hora que é importante ter imobiliária, né, Alexandre? Assim, ter uma imobiliária séria que vai estar do seu lado, porque olha só, o banco ele vai ter a aprovação do comprador, mas vamos lá, você tem um comprador, você aprovou seu crédito, vai lá e compra qualquer imóvel sozinho, compra o seu vizinho. Meu vizinho do lado que está vendendo, eu vou lá, aprovo meu crédito, compro o imóvel dele sem ajuda de nada, sem analisar nada. Quando chega, assinou o contrato, você pagou o sinal, está tudo bonitinho. Mas quando chega lá dentro do banco, você acha que o negócio já está feito, né? Mas aí quando chega lá dentro do banco, o seu crédito já aprovado, aí eles vão analisar o imóvel. O que é uma das coisas que a imobiliária faz. E que a gente faz tão bem feito aqui na Casa Mineira, aqui no Quintandá, que é analisar a documentação do imóvel. A gente tem um jurídico que avalia a contratação do imóvel, a documentação do imóvel, matrícula, se tem penhora, se tem alguma disponibilidade na matrícula, alguma coisa que impeça a venda, e também faz as certidões dos vendedores, né? Então, assim, legal saber disso, porque às vezes a gente acha que aprovou o crédito, tá tudo certo, né? Exatamente, isso aí que você falou é maravilhoso, muito bom você lembrar disso, porque fazendo através da imobiliária, claro, a imobiliária, antes, inclusive, de fechar o contrato de compra e venda, já vai passar um pente fino em toda essa documentação, vai verificar todas essas regras que o banco já vai analisar. Então, quer dizer, já deu uma tranquilidade para todos os envolvidos muito grande. Então, eu particularmente não vi
a análise jurídica dá problema quando se passa por um jurídico de imobiliária. Então, o Ó, jurídico por isso que passa você esse está conhecimento. comprando e vendendo aí, vem para cá, vem em mim aqui, viu? Chama aqui que eu vou fazer tudo bonitinho aí, igual o mestre É isso Alexandre aí. tá falando. Chama o João Lacerda. Muito bom, muito bom, muito bom. Então, só voltando a linha do tempo aqui, ó, eu aprovei o crédito, assinei o compra e venda, foi para o engenheiro avaliou se o imóvel pode ser vendido, pode ser, se ele está apto, né? O imóvel em si. Aí eu fui para a análise jurídica, aí aprovou a análise jurídica, eu vou para a assinatura do contrato de financiamento, que tem força de escritura, né? Isso. O O contrato de que é esse negócio de tem financiamento. força de escritura? O que isso quer dizer? Eu já tenho contrato de financiamento, eu falei isso minha vida inteira. Quando eu falo assim, contrato de financiamento, já quase sai assim, ó, tem força de escritura. Mas o que quer dizer isso? O que quer dizer? É que, que esse contrato ele vai ser elevado. Simples, tá? De forma simples que eu vou falar. Esse contrato é que vai ser levado para cartório de registro de imóveis. Então, esse instrumento, que é esse contrato, é que o cartório vai analisar para poder fazer a transferência da propriedade para o nome do comprador, claro, alienado ao banco. Não há necessidade de fazer uma escritura pública, né, no cartório de notas. Então, esse contrato de financiamento, ele substitui a escritura. Então, ele já vai direto para registro. De forma Então tá, simples. eu sou cliente aqui, eu estou escutando isso aqui, eu estou me imaginando como cliente. Aí eu falo assim, ó, bom demais, então eu não vou precisar pagar a escritura? Não pago a Exato? escritura? Não paga Passa a escritura escritura. e batido. Não paga escritura. A gente vence essa etapa de pagar o cartório de notas quando faz o contrato de financiamento. Mas o banco, ele cobra alguma taxa equivalente ao que fosse essa taxa da escritura, do cartório de notas ou não? Não, não. O que o cliente vai pagar para o banco? Taxa de vistoria, né? Claro, dentro do financiamento ali tem taxa administrativa, tem seguro, né? Que é muito bom frisar isso também. O seguro que está incluso ali na prestação mensal do financiamento é um seguro para o financiamento. Muita gente confunde, acha que é um seguro do imóvel. Acha que, pô, entrou um ladrão lá em casa e roubou a coleção Pegou de fogo, Rolex. pegou fogo. Não, roubou a coleção de Rolex do proprietário lá, né? Eu vou acionar o seguro, eles vão me reembolsar? Não, não é isso, né? Não é seguro residencial, é um seguro para o financiamento. Então, em caso de morte e invalidez permanente, esse seguro vai quitar o financiamento. E aí, o herdeiro ou herdeiros dessa pessoa vai receber esse imóvel livre de ônus do financiamento, Top. tá? Ó, Então, essa questão do a seguro. Tainara falou aqui, ó, pegou fogo, o banco pega. Só Eu ligar acho lá que é para a Tainara, ela paga. pode sabe lá se der ruim. É. Então tem essa questão do seguro. Então essa taxa, inclusive o cliente paga uma taxa de vistoria, que vai depender de banco a banco, tá? O valor da taxa de vistoria. Mas fica mais em conta, vamos dizer assim, do que fazer uma escritura pública, uma vez que não vai pagar, não tem a taxa de emissão do contrato, tá? Então, depois que assinou o contrato de financiamento, aí ele vai para registro, aí registra o contrato de financiamento, e aí o que acontece nessa hora que registra o contrato de financiamento? Seria a escritura, né? Aparece lá na matrícula, lá, tem um financiamento do imóvel. O que acontece? Exatamente. Vai ter um R lá, né, que é transferência da propriedade do vendedor para o comprador, e outra logo abaixo, que é registrando a alienação, né, ao banco. Esse contrato, ele precisa ser devolvido para o banco, e nesse momento é que o banco vai pagar o vendedor. Muita gente tem dúvida disso. Acha que no momento da assinatura desse contrato é que o banco já paga. Não é. Precisa ser levado ao cartório de registro de imóveis para ser registrado, volta para o banco, aí que o banco vai fazer o pagamento para o vendedor. Tá? Isso é muito importante. Ô Muita gente tem essa clientada dúvida. que acha que vai receber na hora do financiamento. É por isso que a gente tem que saber dos processos. Viu, corretor? Você está ouvindo aí, ó, você tem que saber disso. É claro que você vai ter muitas vezes aí um gerente, um correspondente de nível para poder te auxiliar, como o Alexandre, como a Tainara que está aí nos assistindo. Mas acaba que você precisa saber disso também. Que muitas vezes o seu cliente vai te perguntar, falar assim, corretor, então quer dizer, estou indo assinar o contrato de financiamento, eu recebo o dinheiro hoje para poder pagar o outro que eu comprei com você?
Não recebe no dia. Ele assina o contrato de financiamento e tem um detalhe doloroso nessa hora, né, ô Xandão? Que é a entrega da chave sem ter recebido o dinheiro, né? Por que nessa hora geralmente se entrega a chave? Na hora da assinatura. Eu não recebi, eu sou vendedor, eu não recebi o dinheiro e eu tenho que entregar a chave do meu imóvel. Que porcaria que é essa? Esse é um ponto que a gente tem que ficar muito atento, eu como correspondente, né, como parceiro, assessoria, um ponto de atenção que, como que essa entrega das chaves ficou combinado no contrato de compra e venda? Isso depende do alinhamento entre comprador e vendedor, né? Eu já vi de tudo, já vi entrega das chaves no sinal do negócio, já vi entrega das chaves na vistoria, quando o engenheiro dá ok na vistoria. Já vi entrega das chaves no ato da assinatura do contrato de financiamento. E já vi entrega das chaves lá no final, quando o vendedor receber a totalidade do valor do imóvel. Então, isso aí é um combinado entre comprador e vendedor aí, alinhado na parte comercial. Legal. Top demais, mas corretor, só frisando, hein? Essa coisa da entrega da chave, no contrato de financiamento, me corrija aqui, Alexandre, se eu estiver errado, no contrato de financiamento vem escrito que o vendedor está entregando a chave, está dando posse? Ou isso pode ser mudado? Não. E não menciona a questão de posse, não, tá? Só menciona a questão da quitação. Que naquele momento ali ele está dando quitação. Ele não entra no mérito das chaves, não. Ah, show de bola. Então lá não fala que ele está dando posse do imóvel. Não. O que vai valer é o contrato de compra e venda ali, o que acertou entre eles. Legal. Então, show. Então, e olha só, isso eu achava que era assim. Olha só, quanto tempo mexendo com isso, eu achava que era assim. Eu achava que no contrato de financiamento vinha escrito lá que estava dando posse. Então, não tem essa parte lá. Só fala da quitação. Sim. Boa. Bom saber disso. Uai, meu amigo, bom demais. Então, a gente... E tem aquele negócio de liberar o dinheiro só assim, mas também tem aquela coisa de posse depois que recebe dinheiro. É o que você falou, né? Essa coisa, ela é muito do combinado. E aí, corretores que trabalham com gerentes, estejam coladinhos no seu gerente aí para você se inteirar o que foi combinado no seu processo que você fechou e também esteja sabendo até para argumentar ali com as partes, caso você seja acionado. Não fica panguando, não, meu irmão, minha irmã, não fica panguando o processo, não. Saiba, porque se o seu cliente essa pergunta, condição... você não sabe uma coisa básica dessa, que hora que vai ser a chave, como é que vai ser, como é que até ficou combinado, porque às vezes ele esquece disso. Você pede credibilidade e as indicações que poderiam vir, uma próxima compra daquele mesmo cliente, ele vai falar assim, pô, então não sabe nem que dia que eu vou receber o imóvel, como é que ficou, ele fica inseguro, né? Por isso que a gente está falando aqui de financiamento para corretores, para vocês poderem ter esse conhecimento. Esse alinhamento mesmo da posse, ele tem que ser feito aí antes mesmo da assinatura, né? Para ninguém ser pego de surpresa nessa posse. Até mesmo porque, em muitas das vezes, o cliente que está vendendo, ele está comprando também. Então, ele precisa de mudar para o imóvel novo que ele está comprando para deixar o que ele vendeu. Então, é um efeito cascata. Um pula para o outro imóvel, que pula para o outro, que pula para o outro, e aí vai. Então, a gente tem que estar muito alinhado nessas expectativas de datas para não ser pego de surpresa aí. Isso é um ponto de atenção. É na certa, né, Alexandre? Nossa! É na certa. Eu já sofri com esse trem já, porque às vezes, o que acontece muitas vezes, né? Assim, até falando do ponto de vista do corretor, né? Muitas vezes, e não fica tão claro isso. E é importante ficar claro esse negócio, de quando que ele pega a próxima, porque isso é muito importante. Eu já vi muitos vendedores, às vezes, chegar na hora da posse, às vezes eu estou fazendo um negócio de compra do cliente, né? Ele vendeu ali e tal, ele está achando... Ele falou para mim que ele ia ter o dinheiro numa determinada data, às vezes nem me falou como é que estava o processo dele e tal, me falou que ia ter o dinheiro na data. A gente acaba entendendo que o cliente sabe o dia que ele vai ter o dinheiro, mas quando ele vai saber, não, ele assinou o contrato de financiamento, ele vai ter o dinheiro depois de 30 dias. E isso aí acaba desestruturando, muitas vezes, uma corrente de negócios ali, né? Que um comprou, o outro vendeu. Às vezes a gente pega um negócio aí que tem 4, 5 partes envolvidas, né? Um comprou de um, que comprou do outro, que comprou do outro, que comprou do outro. Se no meio desse caminho tem essa desordem aí, tem essa anarquia aí, ferrou tudo, né? No começo, é um efeito dominó, né?
Um dominó não caiu, o resto não cai. Então, não adianta. E aí, como é que resolve? Vai pagar um aluguel, um para o outro, vai para o hotel, os móveis vão para o guarda-móveis. Quem que vai pagar isso? É uma loucura. Você tá doido. Eu já vi corretor nessa hora falando assim, não, pode deixar o... E eu vi até que o corretor entrou aqui, uma corretora, que eu amo de paixão. Mas eu já vi ela deixando já os móveis. Ela falou que não pode deixar os móveis lá na minha garagem. Lá. Queria deixar os móveis aqui. Eu tenho um quartinho de hóspede, mora lá em casa uns dias. Ah, isso é danado. Por isso que você tem que estudar corretor, por isso que você tem que estar bem ligado nesse processo de financiamento, para você não passar por essa que é doído, é sofrido. Meu amigo Alexandre, me conta aqui uma coisa, cara. É uma dúvida que sempre aparece, né? Os corretores, o cliente às vezes pergunta. Mas, corretor, qual que é a melhor tabela? É a Price ou a Saque? Qual que é a diferença das duas e qual que é a melhor, Alexandre? Legal. Olha só, vamos primeiro explicar as diferenças, bem sucinto, as diferenças das duas tabelas. A tabela saque, pensando aí num gráfico, né? A primeira parcela ela começa de um valor e mês a mês ela vai sendo decrescente. Então você tem uma linha decrescente ali com relação ao valor da parcela, né? Então a parcela começa ali no primeiro mês de um valor e lá no 30º mês já está um pouquinho menor, né? É bem sensível, mas vai diminuindo. Já na tabela Price, as parcelas são, entre aspas, iguais do início ao fim do financiamento. Então é uma linha linear. Então a gente tem uma linha assim e a outra descendo, onde que as duas vão se encontrar ali próximo do 7º ou 8º ano, caso o financiamento seja de 360 meses, tá? E qual que é a melhor? Depende. A minha resposta é depende. Depende do perfil e da condição do cliente, tá? Na tabela Price, se a gente pegar o somatório de todas as parcelas, da primeira até a última, ele vai pagar um pouquinho mais do que na tabela saque. É curioso isso. Paga um pouquinho mais. Mas por que muitas das vezes a Price pode ser melhor para determinado cliente? Esses dias, terça-feira, inclusive, veio um cliente e falou, olha, Alexandre, eu quero financiar 300 mil, mas eu não quero pagar uma prestação maior do que R$ 2.500. Opa, então, peraí, já deu uma travada aqui. Se a gente fizer na tabela saque, isso tá falando aqui de forma genérica, isso cada caso vai depender. Mas na tabela saque, a prestação dela estava dando 3.200 inicial. Claro, ela mês a mês vai decrescendo. Mas ela precisava ali de uma parcela em torno de 2.500. A gente fez pela tabela Price e aí viabilizou. A parcela dela ficou em torno de 2.600, um pouquinho mais. Mas então viabilizou. Ah, legal. Então na Price para ela deu viabilidade. Então isso depende do perfil do cliente. E uma pergunta, falando dessa coisa do Price e do saque, mas, Alexandre, e no final do período todo, qual que o imóvel vai sair mais caro por qual? Pela Price ou pela saque? Igual eu falei, se a gente somar todas as prestações pagas pela tabela Price, ela sai um pouquinho mais caro, tá? Coisa pouca, não é nada assim discrepante, mas ela sai um pouquinho mais cara, se você somar tudo. E aí tem uma estatística aí de que a pessoa, o cliente, ele financia lá em 30 anos, mas a média de quitação desse imóvel é em torno de 12 anos. É muito raro uma pessoa ficar realmente os 30 anos pagando. Então, a gente tem essa estatística. E a maioria dos clientes, às vezes, falam com a gente assim, né? Não, mas eu vou ficar 30 anos pagando esse negócio, vou ficar 25 anos, vou ficar, sei lá, 35 anos. Ótima informação essa aí, Alexandre. Como é que é, então, na média, hoje no Brasil, as pessoas pagam os imóveis, mesmo fazendo financiamento de 30 anos e tal, elas geralmente pagam em quanto tempo? Em média, em 12 anos. Em média, 12 anos. Porque o cliente, ele tem a oportunidade de ir amortizando desse financiamento a qualquer tempo. Então, eu paguei, por exemplo, uma prestação hoje do meu financiamento. Amanhã eu quero amortizar R$ 500. Eu emito ali um boleto, né, de amortização e pago R$ 500. Ou eu quero pagar 50 mil, vou lá e vou amortizando. De forma que
num prazo bem menor, essa pessoa está com o imóvel quitado. Top, top. Pessoa dá um jeito, né, Alexandre? O cala aperta ali, né, filho? O cara fica doido, né? Vê que tem a Quem não prestação fica ali, vai incomodado fazendo com um a serviço dívida, por né? fora. Todo mundo fica incomodado com uma dívida, com uma prestação, querendo ficar livre rápido, né? Esse é o nosso perfil. Dizem que financiamento faz a pessoa ficar melhor, é verdade? Ela ser uma pessoa melhor? Aí eu falei, tem um meme aí, né? Que um homem sem uma prestação, uma mulher brava, para poder. Ele não é um homem, né? É apenas um menino, tem que ter uma prestação. E a mulher brava também, aí o cara tá aí, o bicho corre mesmo. Aí é 5h30. 5h30 já tá na rua já. Tem que ter, é isso aí. E tem uma situação que tá muito nas mídias aí também, né? Do cliente falar, que eu acho que isso é até um ponto de argumentação para o corretor, do cliente falar, poxa, mas tô pagando aqui no decorrer de 30 anos 2 imóveis, né? Claro, paga Boa. juros, paga E aquela aí, coisa o que eu toda. falo nessa hora? E nessa hora, o que a gente fala? Tô pagando em 30 anos 2 imóveis. Só que, qual que é a valorização desse imóvel em 30 anos? Sei lá, 5 vezes, 6 Ó, essa é vezes. forte, hein? Essa é Me forte, hein? ajuda, me ajuda nas contas aí. Imagina, há 30 anos atrás, em 1992, não é isso? 30 anos atrás, quanto que valia um apartamento de 3 quartos, uma vaga de garagem no Sion? Quem tem mais de Não, 30 anos essa de é mercado aí vai forte. saber. Vamos, vamos, Essa vamos é forte, tentar. Xandão. Imagina, me vem na mente aqui agora isso aqui. Há 30 anos atrás, em 1992, quanto valia um apartamento de 3 quartos com uma vaga de garagem no Sion? Sei 15 mil lá, reais, 20 mil reais. 15 mil reais. Quanto 15 mil vale cruzeiros. hoje? Quanto vale Tá hoje? louco, tá louco, tá Então, louco. na época, a pessoa terminou de pagar hoje. Ela pagou 30 mil reais, que era o dobro, né? Um imóvel desse deve valer 450, 500 mil, sei lá, por aí. Top. Não, Então, essa é boa. assim, é Eu uma vou falar que essa argumentação daí. top. Não, essa daí me deu vontade, sabe de quê? De comprar um imóvel financiado agora, velho. Vamos lá, vamos aprovar seu Me financiamento. deu vontade de financiar um imóvel agora, cara. É Pelo isso amor de aí. Deus, bicho. Tá louco? Olha É, só. E não, e temos que muitas vezes, ter. Alexandre, o que a gente tem que. Muitas vezes a gente tem que vender o financiamento para o cliente, né? Então, assim, Sim, é o tipo de coisa que o cliente escuta na internet, dos guruzinhos de internet aí. Não é tipo eu, não, que eu não sou guru, não. Mas escuta aí dos especialistas aí da internet, principalmente dos especialistas de finanças, né? Não, não compra imóvel, não. Imóvel você vai comprar um, pagar dois em 30 anos. Mas olha só essa comparação. Eu achei genial essa comparação, Alexandre. Achei um argumento foda. Imagina. Então tá, em 30 anos você vai pagar 2 imóveis. Imagina quanto vai estar valendo seu apartamento em 30 anos, né? Não, essa é forte. exatamente. Essa é forte. É claro, o cara tá pegando ali, você falou aí do pessoal do mercado financeiro e tudo mais. Poxa, mas acho que cada um tem a sua realidade, cada cliente tem a sua realidade. O cliente tem a realidade de comprar à vista? Não tem. O sonho é a casa própria, né? É o que os antigos falam, quem compra terra não erra. E o que é terra? É imóvel, né? Mesmo que seja financiado, vai pagar juros? Óbvio. Mas e a valorização desse imóvel? Ela supera e muito os juros pagos. Então, é sim um investimento de ouro. Top. Top, meu amigo. E me conta uma coisa, Alexandre, com relação a essa coisa da amortização. Eu sou um cliente aqui que eu já tô querendo comprar já, velho. Eu já tô pensando mesmo agora. Você me convenceu, cara. Você me convenceu. Vamos lá. Mas eu sou um cliente aqui e eu pretendo ser desses que vai pagar em até 10 anos. A amortização, ela abaixa significativamente o valor, eu tá adiantando, eu vou pagar, por exemplo, se eu fosse pagar em 30 anos, eu pagaria, sei lá, um imóvel de 400, eu pagaria 700 mil, vamos supor que um valor aqui. Se eu pagar em 20 anos, eu pago menos juros, se eu for reduzindo esse período, eu vou diminuindo os juros também? Claro, claro. Nós temos duas formas de amortizar. Uma, pela quantidade de parcelas. Você vai amortizando, só para ficar mais fácil o entendimento, de trás para frente, a grosso modo, né? De forma que você vai pagar em menos tempo. E a outra é utilizando ali dos recursos para amortizar e diminuir o valor da parcela mensal. São duas formas. A forma matematicamente mais inteligente
é da primeira forma, que é reduzindo na quantidade de parcelas. Por quê? Dentro da composição da parcela, existe juros, taxa administrativa e seguros. Então, se você pagou uma parcela, que seja na amortização, você deixou de pagar uma vez taxa administrativa e uma vez seguro, além de não pagar um juros futuro. A gente não paga um juros futuro, né? Então, assim, achatando o prazo, sim, vai sair muito mais barato o seu financiamento no final das contas. Show de bola. Show de bola. Então, vale a pena ir comprando aquele cliente que às vezes a gente tem, que é um cliente que tem uma renda, às vezes recorrente, uma renda extra, né? O cara que tem lá, que trabalha aí com outras situações ali, cliente que trabalha na Vale, por exemplo, que recebe PL no final do ano, ou que trabalha em grandes empresas aí, que recebe participação, enfim, a pessoa ela tem uma possibilidade ali de receber uma herança ou qualquer dinheiro extra, vale super a pena, né? Comprar e ir amortizando, que ele vai pagar menos juros no final das contas. Tô certo? Com certeza, com certeza, com certeza. É o melhor caminho. É o caminho, matematicamente, financeiramente falando, mais inteligente. Top. Xandão, me conta aqui, o cliente ele consegue financiar um imóvel que está quitado? Que não está quitado, né? Que não está quitado, perdão. Que não Isso, está quitado. Sim, se esse imóvel ele tem, por exemplo, lá uma alienação, né? E o vendedor decide vender, ou por um motivo ou por outro, vamos vender. O comprador quer financiar? Sim, dá para financiar. O banco que o comprador escolher vai quitar o financiamento ativo do banco do vendedor, tá? Claro, desde que o valor do saldo devedor seja menor ou igual ao novo financiamento, ao valor do financiamento que o comprador está pleiteando. Então, o banco A vai quitar o banco B. A diferença, se houver, volta para o vendedor. Imaginando, só para a gente fazer aqui uma conta matemática simples, para dar um exemplo. O imóvel tem um saldo devedor de 50 mil reais, ok? E o comprador está querendo 100 mil. O banco A do comprador vai pagar os 50 mil para o banco B do vendedor, vai sobrar 50 mil. Esse 50 mil é creditado na conta do vendedor. Ficou confuso? Ficou bom o exemplo. Eu vou só inverter o exemplo aqui um pouquinho para a gente pensar. Se eu tenho um saldo de 50 mil, perdão, vamos colocar um saldo de 200 mil reais, e eu pretendo financiar menos do que o saldo, eu consigo também ou não? Se eu tentar financiar ali 100 mil reais. Pois é, aí nesse caso, o que a parte comercial, que aí entra a parte do corretor, vai fazer? O vendedor vai precisar de amortizar esse saldo dele, de forma que esse saldo fique menor ou igual ao financiamento que o comprador está pleiteando. Então ele tem que botar uma grana do bolso dele ali, seja o próprio vendedor pagar a diferença do saldo para encaixar no financiamento do comprador, ou o comprador pode também tirar do bolso. Ele pode tirar do bolso também e pagar essa parte, essa diferença? Sim, isso é tudo combinado, né? A gente vê com frequência o comprador pagando ali um boleto de amortização para o vendedor, a fim de que esse saldo seja equalizado. Mas sabe qual a mensagem que eu mais gosto de receber? Lacerda, paguei o boleto. Até arrepio na hora que fala que pagou o boleto. Ai, ai, ai. Isso aí é muito bacana. Muito bom. Meu povo que está assistindo aí, quiserem mandar perguntas e tal, eu vou entrar aqui numa última pergunta para o meu amigo Alexandre, que ele está precisando ensinar processo de financiamento aí. A equipe técnica dele já está chamando ali, que já acabou o tempo que eles estão precisando dele ali. O homem tá danado, ele é requisitado. Então, assim, nós já vamos finalizando. Vou fazer mais uma aqui, mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser, aproveita que o cara conhece demais. Vocês viram aí, né? O homem é brabo, brabo, brabo. Então, aproveitem se quiser.
Xandão, última pergunta aqui, meu amigo, para a gente poder entender uma coisa que pode ser dúvida e pode ser uma coisa que os clientes às vezes perguntem, né? Principalmente o cliente que está iniciando ali no primeira compra e tal. Se eu estou fazendo o meu primeiro financiamento, existe algum tipo de desconto se eu estou fazendo o meu primeiro financiamento? Legal. Isso aí é uma situação que o cliente fica assim, vislumbrado, né? O desconto, ele é válido para o cartório, sabe? Então, primeiro imóvel da vida da pessoa tem que ser primeiro imóvel da vida. Então, eu recebi uma herança, já passou imóvel pelo nome da pessoa, não é mais válido o desconto. E esse desconto é no cartório, é no valor dos emolumentos cartorais, tá? De 50%. Muita gente entra aí no Google e digita lá, desconto primeiro imóvel. E aí o Google vai falar, desconto é no ITBI. Em Belo Horizonte, em Nova Lima, na nossa região, não é desconto no ITBI, tá? O desconto é no cartório, na taxa do cartório, de registro. Então, a gente se depara com essa dúvida aí e o pessoal batendo o pé, cliente querendo desconto no ITBI por ser primeiro imóvel, mas não é ITBI, é cartório. E tem que ser o primeiro imóvel da vida da pessoa e tem que ser financiado pelo SFH. Tá? Se a pessoa comprar à vista ou comprar com utilização de FGTS total, né, não tem o desconto. Se for a vistinha, não tem desconto no cartório, não? No cartório Não de tem. registro? Não Olha, tem. é só Essa se tiver financiamento. só se tiver financiamento pela SFH. E SFH, só para a gente saber o que é SFH. É o sistema financeiro de habitação que contempla imóveis com valor inferior a 1.500.000. Então, vamos imaginar, o imóvel é 1.600.000, já não é mais o SFH. Então, também não há esse desconto. Ele tem essas regrinhas. Bom saber isso, então. Então, primeiro imóvel da vida, para ter desconto no registro, né? Não em TBI, é no registro, eu preciso ser o primeiro imóvel da vida e precisa ser um imóvel que contenha financiamento. Se for imóvel 100% FGTS, também não rola. Não, ó, utilizando 100% da FGTS, também não tem direito ao desconto dos 50% no cartório. Esse negócio de financiar é bom mesmo, né? É bom, é bom. Tem Ai, cara. investidores, né, que fazem jogadas aí, compra imóvel de investimento, financia o máximo possível, dá aquela reforma no imóvel e depois coloca para poder vender e vai girando com o dinheiro do banco, vamos dizer. Tem muito investidor Verdade, que faz isso, né? verdade. Muito construtor fazendo compra de lote e construção financiado também, e tendo aí um meio de ganhar dinheiro em cima disso. Legal, legal. A gente acha que às vezes financiamento não é para investidor, mas é muito, né, Alexandre? Faz muito sentido, né? A conta fecha muito também para quem está investindo. O GC Arquitetura aí, tô vendo aqui, ó, fala um pouco sobre aquisição de financiamento, exatamente isso que eu falei aí, olha, em vez de encontro, de lote e construção, né? Então, essa é uma modalidade bem específica, onde o cliente ele vai financiar os dois, tanto o lote quanto a construção. Ele financia aí um valor de R$ 1 milhão. R$ 1 milhão aprovado, ele vai alocar esse valor de 1 milhão no valor do lote e da construção. Qual o percentual? O percentual que ele quiser. Se ele quiser pegar ali 90% para a construção e 10% para o lote, ele vai equalizando isso aí. Então é uma situação muito interessante. Legal. Uai, meu caro Alexandre, eu quero te agradecer do fundo do meu coração, meu irmão. Foi muito top o bate-papo aqui. Acho que você esclareceu vários pontos, muita coisa prática, que era o objetivo aqui da conversa, era a gente trazer ferramentas, argumentos, insights, estratégias aí para a turma poder botar em prática agora à tardinha aqui, ó, final de semana, amanhã, Dia Mundial do Corretor de Imóveis. Então, muito bom. Te agradecer do fundo do coração, irmão. Obrigado pelo seu tempo.
Bacana, eu agradeço mais uma vez o convite e eu tenho aí um treinamento específico para esse nosso bate-papo, né? Um treinamento para poder fazer aí, ensinando um pouco mais também do financiamento de FGTS. Quem tiver interesse no treinamento, a gente dá um treinamento, tá? Eu queria encerrar aqui. Alguém tem mais alguma dúvida? Será que tem dúvidas aí, ô Lacerda, para a gente tirar ou vamos partir para Eu acho que nós encerramento? explicamos bem. É? Então, eu tô num lugar aqui que eu escolhi, ontem, de última hora, me veio uma coisa na cabeça que eu quero mostrar aqui para vocês, uma situação, tá? Que é uma questão de Bora. visão. Me aguarda um Ó, minutinho. vai. Vamos que vamos. É surpresa aqui, ó. Até pus o dedo aqui, ó, para poder Ó, mostrar. surpresa é top, hein? Bora. Olha Ó, só, sua a casa galera nova, essa aí tá. é sua cobertura nova que você comprou. Nós estamos visitando, né? Que Tá top vendo essa essa? vista aí? Bacana, né? Caramba! Onde Eu, que é a isso gente aí? está vendo aqui, a gente está vendo aqui uma vista muito legal, mas o que eu vejo realmente aqui não é só uma vista bonita. Eu vejo aqui para o corretor de imóveis N oportunidades. Olha quantos imóveis tem nesse visual. Olha quantas de compra e venda tem aí. A cidade é muito grande, é muito rica, então vem muito de encontro que a gente falou, né? É uma profissão muito legal, tem uma condição muito bacana de ganhar dinheiro. Gente, eu não vejo uma vista, eu vejo oportunidades. Olha isso. Quem concorda comigo, levanta a mão. Não é não, Lacerda? Bora! Que Olha quanta esse, cara? Esse oportunidade. estoque é bravo, hein? É Que isso aí. estoque é esse, viu? Maravilhoso, ó. E terminou de forma brilhante, meu amigo, porque eu concordo plenamente. Aliás, quando eu fui me tornar corretor de imóveis, eu fiz essa experiência na primeira semana minha, começando a conhecer, você deve lembrar lá do meu início lá. Conhecerzão, subi também lá na Praça do Papa ali, fiquei olhando lá naquele mirante lá, fui lá, falei, deixa eu ver meu estoque aqui, onde que eu posso ir. E, cara, perfeito, perfeito. E esse Seu estoque não exemplo aí, acaba seu nunca. exemplo. É um É estoque que vai infinito, girando, não acaba nunca. é infinito. Essa Pelo profissão nossa contrário, é só infinita. cresce, né? Só cresce. A cidade vai crescendo, vai. Não acaba, é muito bacana. Por isso que nós Mas escolhemos essa área. não para de fazer menino, né? Não para de fazer imóvel. Não para de fazer menino. É cliente pra gente para sempre. É eterno. Muito bom. Lacerda, Meu muito irmão, obrigado obrigado, pelo viu? convite. Estamos sempre às ordens, sempre o que precisar, conte conosco. Sucesso, meu irmão. Sucesso pra você. Você é o que regaça, você é muito top. E assim, não é porque o cara tá aqui, não, viu? A gente se conhece aí de muitos anos e um cara muito fera, já trocamos muita figura, fizemos muitos processos juntos, muitas vendas juntos. E, cara, parabéns. Ótimas vendas para você. Continua assim. Muito obrigado, pessoal. Boas vendas, tudo de bom. Precisando, tamo aí. Grande abraço. Bora, boas-vindas, meu povo. Ó, e semana que vem, nós, no bate-papo, sextou com Lacerda aqui no nosso podcast. Não é live, não. Isso aqui é podcast. Nós já subimos de nível já nesse troço, hein? Semana que vem, nós vamos falar sobre network com um cara muito top, Jimmy Carter. Semana que vem, sexta, meio-dia. Espero vocês aqui. Abraço, boas vendas. Valeu, Xodô! Valeu!